Senadora Tereza Leitão. Oi, senadora, tudo bem? Tá fechado o microfone. Oi, Mauro. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. É um prazer debater um tema tão importante para nós mulheres. Obrigado a você por ter aceito, senadora. Deixa eu embarcar, acabou de chegar aqui a deputada Jaque Rocha, a outra relatora. As duas relataram o então projeto de lei da equidade, da igualdade salarial, Tereza Leitão no Senado e Jaque Rocha, que eu embarco aqui agora na Câmara. Oi, Jaque, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Como vai? A todos, todas, todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Tereza, minha Oi, Jaque. companheira. Muito prazer revê-la. E também a Rebeca Mota. Legal. Essa é Bom uma boa dia, conversa. Já que já mulheres. esteve aqui. Desculpa, Rebeca, por favor. Fala, Rebeca, querida. Não, saudando aqui, né, essas mulheres, sejam muito bem-vindas, ainda mais falando sobre um assunto tão importante para a gente, né? Então, muito obrigada aí pela participação de vocês e vamos lá, vamos embora. Eu observei aqui no início do programa, Tereza e Jaque, né? A Rebeca e eu fizemos essa ponderação de que é um marco do governo Lula esta lei da igualdade e da equidade salarial, porque ele marca exatamente a mudança, a transição do governo Lula de uma sequência de medidas que foram restaurar o que havia sido destruído no tempo pós-golpe, no tempo do bolsonarismo, né? Bolsa Família, resgate das leis de cotas, Minha Casa Minha Vida e outros programas, para ser talvez o primeiro programa novo, o primeiro programa realmente de novidade, de trazer uma abordagem nova. É claro, desde a CLT há 80 anos fala-se em igualdade salarial, mas nunca ela havia existido. Então, é uma pequena não, uma grande revolução e a grande novidade da primeira fase do governo Lula, e muito interessante, o governo acaba de completar 6 meses, nessa semana dos 6 meses, Lula sanciona esta lei. Começando com Tereza, vou começar pela Tereza, já que ela chegou mais cedo na salinha, tem a prerrogativa da chegada na salinha. Senadora, quais são os aspectos-chave, na sua visão, deste projeto, agora tornado lei? Aproveito para cumprimentar a Jaque, companheira, primeira relatora na Câmara, e Rebeca Mota, que vão também participar. É como você falou, Mauro, o governo Lula está demarcando o campo, né? Esse projeto de lei, ele foi apresentado no Dia da Mulher, junto com várias outras ações em busca da efetivação do direito das mulheres em todas as áreas, né? Em todas as áreas da sua vida. E não podia ficar de fora a área profissional, porque a mulher, desde que entrou no mercado de trabalho, lá no pós-Segunda Guerra, no período da industrialização, que sofre discriminações de jornada de trabalho, de salário, de direitos. Ainda hoje, há empresas que não aceitam mulher casada ou mulher grávida por causa da licença maternidade. Perguntam logo se está ainda em idade fértil. Então, isso, no âmbito profissional, está sendo corrigido por essa lei. Você falou, e é bem verdade, que a igualdade salarial existe preconizada desde a CLT, por 80 anos, né? Porém, essa lei, ela cria outros mecanismos. Primeiro, porque ela se refere apenas à mulher, e não é pouco. Eu digo apenas porque o foco é na mulher. E ela não apenas diz que deve haver igualdade salarial entre homens e mulheres, ela cria mecanismos de sanção para quem não cumprir e cria mecanismos de controle a partir dos relatórios, né, que obrigatoriamente devem ser emitidos. É, portanto, um dia de muita alegria para nós. A autonomia econômica das mulheres, ela tem rebatimento positivo em muitas outras coisas. Muitas vezes a mulher permanece morando com um companheiro agressor porque não tem para onde ir, não tem como se sustentar. Então, essa medida, ela se comunica
com o direito da mulher, com o combate à discriminação, com o combate à misoginia, e traz à tona um problema que precisa ser corrigido no Brasil. Perfeito. Rebeca, Boa. chega mais. Obrigada, senadora. Eu tenho uma pergunta para a Jaque. Agora, eu estava lendo uma matéria onde ela foi entrevistada. E aí, Jaque, uma das coisas que você fala na matéria é sobre a gente também criar empregos formais, né? E isso vai um pouco na contramão do que o mercado tem desenvolvido hoje em dia, que são os empregos informais, né? As pessoas têm trabalhado mais como freelancer, por exemplo. De que forma essa lei ela pode, então, ser colocada em prática já agora, com a criação desses empregos formais? Bom, primeiro, Rebeca, que eu quero dizer que essa data é muito importante para o Lula sancionar essa lei. Nós estamos iniciando o Julho das Pretas, né? Que é o mês onde a gente celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e, ao mesmo tempo, também o Dia Internacional da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha. Então, o mês de julho, Mauro e Teresa, representam muito para nós. E quando a gente fala sobre essa desigualdade salarial, a gente fala, e as pesquisas apontam isso, que uma mulher negra ela recebe 46% menos do salário que um homem, seja ele negro ou não negro. Então, quando a gente fala que dentro dessa perspectiva da criação dos empregos formais, nós estamos falando de trazer à tona uma parcela significativa da população, que são as mulheres, e aí dentro desse recorte, as mulheres negras, para essa formalidade. O presidente Lula, ele já fez 2 aumentos reais em relação ao salário mínimo. E o que essa lei trata também é sobre uma visão de que essas organizações elas precisam apresentar, sobretudo, qual o seu plano de permanência, capacitação e até mesmo fazer com que esse plano de ascensão das mulheres também em espaços de poder e decisão dentro das organizações. É claro que, como bem disse a nossa senadora Tereza, ele tem uma sanção para quem ter esse tipo de descumprimento. Mas a partir do momento que essa lei é sancionada e que o Poder Executivo vai regulamentar tudo aquilo que está colocado, existe uma mudança muito significativa. Era uma lei de 1943, dentro das leis trabalhistas, depois 1952, depois 2017, quando houve a reforma, mas nenhuma delas tratava efetivamente as mulheres enquanto protagonistas. Então, foi muito importante que essa lei, vindo do Executivo, para que a gente pudesse construir dentro da Câmara Federal, a Tereza construindo no Senado, essa vitória. Porque, além da gente falar dos empregos formais, da valorização das mulheres nesses espaços, a gente também tem uma perspectiva econômica, que é de você incluir essa que é a maior parcela consumidora. Não é possível, por exemplo, admitir que nós, sendo 50% da população brasileira, ainda que somos uma das maiores consumidoras dos produtos, inclusive muitas vezes pagamos mais caro um produto em relação ao produto que o homem usa. Então, nós somos a consumidora e essa igualdade salarial, ela pode representar um aumento de mais de 0,2%, por exemplo, do nosso produto interno bruto. Então, a permanência das mulheres no posto de trabalho é realmente muito significativa. E eu tenho certeza que quando o governo, na sua regulamentação, abre-se também para poder fortalecer quem são essas empresas amigas das mulheres, quem são essas empresas de boas práticas que vão além da questão da igualdade salarial, a gente pode conversar, por exemplo, sobre a questão da creche, sobre a questão da alimentação, sobre o respeito à amamentação, porque nós somos mulheres e nós queremos ter o trabalho, mas o trabalho decente. Senadora, 2 questões. Primeiro, eu queria registrar algo. Eu acompanhei mais no Senado, tá, deputada, do que na Câmara, a tramitação. Acompanhei ali a tramitação. E quero dizer uma coisa. Foi uma articulação feminina.
No Senado foi claro, isso foi patente, essa articulação feminina. A presença dos homens parlamentares e mesmo os homens do governo Lula, né, responsáveis pela articulação, foi mínima, absolutamente lateral, marginal. Então, acho que essa é uma primeira observação que queria fazer, queria lhe ouvir sobre esse assunto. Não sei se na Câmara foi assim também, Jaque, mas no Senado constatei isso claramente. E o segundo quais são os mecanismos da lei que vão fazer que ela se torne efetiva, né? Quais são os mecanismos que vão garantir a efetividade da lei? Realmente, Mauro e Rebeca, no Senado foi mais difícil porque havia proposta de modificação do relatório da Câmara. E o nosso cuidado foi não mexer no mérito. O Senado tem organizado uma frente parlamentar do empreendedorismo, tem uma representação grande de empresários. Eu mesma fui procurada pelos empresários do ramo bancário, fui procurada por empresários do ramo de agronegócio, e a alternativa que nós criamos, discutindo, evidentemente, com o Ministério das Mulheres, foi uma emenda de redação para poder concluir o debate no Senado. Se a gente modificasse o mérito, como eles queriam, ia ter que voltar para a Câmara. Então, foram 2 aspectos apenas. A senadora Zenaide Maia foi a outra relatora. Zenaide Maia foi relatora na Comissão de Direitos Humanos, e eu fui relatora na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi na Comissão de Assuntos Econômicos que o bicho pegou mais fortemente, né? Porque a nossa emenda foi aceita tranquilamente nas 2 comissões. Ela deu um pequeno detalhe. A gente diz muito isso quando fala de lei. Tem coisas na lei que o povo quer dizer que é uma cocada feita de coco, plantado na beira da praia, de Boa Viagem. Se não for assim bem explicitado, tem gente que acha que a própria lei não responde. E a própria lei já indicava uma regulamentação. Então, a nossa primeira medida foi acrescentar, além de salário, igualdade salarial, a igualdade remuneratória. Aí criamos essa expressão de critérios remuneratórios, que são parcelas remuneratórias que se agregam ao salário. Às vezes, essas parcelas têm cunho individual, é algo que o trabalhador e a trabalhadora incorporam mediante o seu exercício profissional. Mas outras vezes não. Outras vezes são gerais. E se o homem tem direito, a mulher também tem que ter, passa a ter agora com essa lei, né? Mas eles acharam que tinha que ter também a regulamentação. E foi aí que o embate foi maior. Na CAI, evidentemente, porque me apresentaram uma emenda que não só citava a regulamentação. Eu disse, olha, o que eu estou apresentando como emenda é o seguinte, remuneração, salários e critérios remuneratórios, vírgula, mediante regulamentação própria, vírgula, e segue o restante. E eles queriam colocar já na lei elementos dessa regulamentação, e quando você analisou os elementos, eles por si só eram muito discriminatórios, muito. E ficaram querendo influir na questão da meritocracia, né? Foi Flávio Bolsonaro que fez esse debate, mas nós convencemos com a força do argumento, né? O Conselho das Mulheres esteve presente com várias representações durante todo o processo de votação nas comissões e no plenário, a ministra da Mulher também, e contamos com a participação do nosso líder do governo. O nosso líder fez um trabalho também muito coordenado por nós, mas como líder do governo, ele tem autoridade para negociar mais do que qualquer um senador, não é? O Jacques Wagner, e ele foi importante também nesse debate. Mas nós não abrimos mão do nosso protagonismo. Foram 2 relatoras na Câmara, uma relatora na Câmara, 2 relatoras no Senado, e fomos imediatamente para o plenário, e a votação foi quase unânime. Alguns se retiraram, justificaram que iam se retirar
alguns da oposição, para não votar contra. Mas o único voto contra foi do senador Girão. E conseguimos unificar a bancada das mulheres. E na Câmara nós tivemos mulheres que votaram contra a lei. No Senado nós conseguimos unificar a bancada das senadoras. Então, foi, de fato, um trabalho de muita articulação. O que é que ela muda e como ela pode ser efetivada, né? Primeiro, a gente tem a inclusão na lei da obrigatoriedade do relatório semestral de transparência salarial e remuneratória e multa em caso de descumprimento. A multa no Brasil ela tem um efeito muito educativo. Se a gente for para valer nesse cumprimento, a gente consegue, por exemplo, o que se conseguiu com a utilização do cinto de segurança, o uso do cinto, né? A multa, ela aqui não é simplesmente punitiva, ela também Sabe, senadora Tereza, eu conversei com alguns especialistas que disseram que esta é, de fato, a grande inovação da lei, é o relatório de transparência com a multa. Isso aí vai ser fundamental para garantir. Exatamente, exatamente. E a apresentação de um plano de ação. Aí entra também o aspecto pedagógico, né, mais estratégico de cumprimento da lei. Se for identificada alguma desigualdade salarial, se recorre, né, a isso e as empresas precisam apresentar e implementar esse plano de ação para mitigar a desigualdade, porque a gente já sabe que ela existe, né? Vai ser muito raro a gente encontrar alguém que não pratique, né, com metas e prazos. Então, essas medidas eu acho que vão ajudar esse ceticismo que a gente tem com leis no nosso país, né? A gente tem uma relação muito ambígua, né, Mauro, com as leis aqui no Brasil. Ou cumpre, a gente escolhe o que vai cumprir, ou então a lei só vale para alguns, outros são naturalmente isentados, né? Então, a gente vai aproveitar mesmo esses aspectos da lei para nós próprias, né, que lutamos, que batalhamos por isso, acompanharmos, denunciarmos, estimularmos o cumprimento da lei. Legal. Rebeca. Muito bom, né, Mauro? São fatos que deixam a gente muito feliz, aí, nos deixam muito felizes, porque a gente vê alguns avanços. Mas eu também queria falar de vocês, e a gente não pode deixar de falar quando vem parlamentares aqui, sobre os retrocessos, infelizmente, né? A Jaque também vai ser relatora nessa sessão que pede a cassação de 6 deputadas, né? Como que vocês veem essa questão da violência política, do dia a dia do trabalho de vocês, e como vocês têm se articulado aí dentro dos gabinetes, fazendo alianças para combater essas violências? Bom, pode começar com a Jaque. Para mim, assim, é extremamente desafiador, né? Eu encontrei com o Mauro recentemente. Isso. E a gente, né, trocou ali um oi rapidamente. E aí, Rebeca, para mim, eu sou uma deputada de primeiro mandato. Mas isso não significa que a gente não vem de várias lutas, né? A gente sabe que quando a gente chega aqui nesse lugar, especialmente que é um lugar de representatividade, eu sou a única deputada mulher da bancada do meu estado e a primeira negra da história a ser eleita. Isso por si só, a nossa democracia por si só precisa ter uma garantia e uma permanência de que esses ambientes também sejam propícios para a gente exercer a nossa atividade parlamentar. Nós estamos diante na Câmara da maior bancada feminina da história, mas se ao longo do tempo nós juntarmos todas as deputadas, desde a primeira legislatura até hoje, a gente não conseguiria chegar em 513 deputadas. Então, isso por si só demonstra o quanto nós temos avanços, por exemplo, na participação feminina, na legislação, mas, ao mesmo tempo, a necessidade que a gente precisa buscar para termos realmente uma democracia representativa. Para que nós não possamos simplesmente ser colocadas como ou loucas ou hostis, ou ao mesmo tempo desequilibradas, pelo fato da gente usar o microfone para defender as pautas que nos trouxeram até aqui.
Então, a violência política e a violência política de gênero ocorrida principalmente com essas 6 deputadas que estão lá no processo de cassação, elas foram apresentadas de maneira que faz a gente refletir sobre aonde nós estamos dentro desse parlamento. Então, a Câmara tem muito que avançar. Ao mesmo tempo em que, pela primeira vez na história, a Comissão de Direitos Humanos, ela traz consigo hoje Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Ela tem uma mulher branca na presidência, ela tem uma mulher negra na primeira vice-presidência, ela tem uma mulher lésbica na segunda vice-presidência e uma mulher trans na terceira vice-presidência. Hoje é essa a composição da mesa diretora, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. 4 mulheres, né, em suas diferentes faces ali dentro. Mas isso também não nos blinda dos ataques que a gente sofre, enfim, que até mesmo mudanças regimentais que precisam ser feitas para que nós possamos efetivamente fazer o nosso trabalho de parlamentar. Por isso que quando a gente fala sobre igualdade salarial e remuneratória, mesmo nós que somos aqui as deputadas, e eu acredito que a Tereza também enquanto senadora, em muitos aspectos, as condições elas são diferentes que se dá esse tipo de trabalho. Então, para eu ter a minha permanência aqui na Câmara... Como assim? Como assim? Não entendi. Porque quando a gente fala sobre igualdade salarial e remuneração, mas a gente precisa garantir a permanência das mulheres nesses espaços. É sempre uma luta que vem seguindo. É uma legislação, por exemplo, que ela vem avançar nesse contexto da igualdade salarial, mas aí que a gente precisa da regulamentação do executivo e virar essa regulamentação, como a própria senadora Tereza já colocou aqui, porque nós precisamos demonstrar que não basta apenas uma lei falando, olha, homens e mulheres são iguais no trabalho, eles vão ter a mesma remuneração e eles vão ter o mesmo salário. Nós estamos falando também sobre igualdade de oportunidades. E aí eu sou muito grata a todo o apoio que eu tenho recebido da bancada da Federação, do Partido dos Trabalhadores e boa parte também da própria bancada feminina, que fez com que eu, uma deputada de primeiro mandato, pudesse ser a relatora desse projeto. Então, quando a gente fala sobre igualdade de oportunidades e também de exercer esse trabalho, de garantir a permanência, a gente traz o exemplo das 6 deputadas. Para elas garantirem a sua permanência, ter a sua vez, a sua fala respeitada, dentro desse contexto, nós precisamos garantir que esses ambientes também sejam propícios para este tipo de atividade. Então, eu vejo que é um momento extremamente importante para o Brasil. A sanção desse projeto hoje traz para nós, principalmente mulheres, uma luta do campo, do mundo do trabalho, mas também sobre as nossas vidas, né? Elas não são só apenas assuntos econômicos, ela é o assunto do pertencimento, daquilo que a gente tem direito de ser em qualquer espaço e em qualquer lugar, inclusive na Câmara dos Deputados. Sim. Senadora Tereza Leitão, deputada Jaque Rocha, eu sei que a agenda de vocês hoje está... Bom, todo dia está acelerada, hoje está aceleradíssima, porque mais tarde tem a sanção da lei. E o presidente Lula, que pula para lá e para cá, mais que bolinha de ping-pong, para ficar uma imagem bem antiga, ele está na Bahia agora, vai chegar em Brasília e já vai partir para a Argentina para uma reunião. Então, a sanção do projeto de lei da equidade salarial vai ser na base aérea de Brasília, mudou tudo, vai ser um negócio assim, uma correria, uma loucura. Eu queria entregar para vocês, para uma fala final, colocando uma questão, e aí vocês ficam livres, claro, para fazer as considerações que acharem mais relevantes. Eu sinto que existe uma sororidade, existe uma solidariedade feminina que atravessa o parlamento feminino e que me parece ser genuína, né? Eu noto, isso também vejo no ministério do presidente Lula, né? Existe uma articulação, existe uma
irmandade ou sororidade entre as mulheres, e talvez, inclusive, como nunca tenha existido antes, né, nas outras legislaturas. Acho que isso tem feito a diferença no governo, tem feito a diferença no Congresso. Não é à toa que são 6 mulheres deputadas que estão com seu mandato ameaçado, né? Vários deputados homens fizeram a mesma coisa que elas fizeram, que é lutar contra o marco temporal, e com eles nada aconteceu. Então, se não há essa sororidade, se não há essa solidariedade entre vocês, a coisa não anda e vocês estão revolucionando. Para encerrar, meus parabéns para as duas, para todas as parlamentares, mulheres feministas. Senadora. A gente até antecipou, não foi já, aqui em 1 hora a sanção para poder o presidente Lula seguir viagem. Mas eu acho que isso se prende muito, Mauro, à pergunta que Rebeca fez anteriormente. A violência política que é praticada contra as mulheres. Porque, a rigor, nós temos os mesmos direitos dos homens para o exercício do mandato. Mesmo subsídio, mesma verba de gabinete, mesma quantidade de assessores, enfim, formalmente nós temos os mesmos direitos. A mesma coisa acontece no executivo, no setor público, onde existe paridade salarial. Mas se você observar, os cargos de comando, de gestão mais larga, superior, digamos assim, eles são muito mais exercidos por homens do que por mulheres. Foi a primeira vez que teve uma reitora nessa universidade. Na base da educação, que é a minha, por exemplo, são poucas as mulheres que alcançam ser secretárias de educação estaduais, ser ministras da educação, ser reitoras. Esses cargos de comando, eles seguem na pirâmide priorizando os homens. Então, essa igualdade de oportunidades e o tratamento igualitário são desafios constantes. E esse caso é um caso emblemático da violência política. Lá no nosso estado, em Pernambuco, eu e outra deputada, que eu antes de vir para cá era deputada estadual, nós apresentamos um projeto de lei do Estatuto de Combate à Violência Política praticada contra as mulheres, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Então, a sororidade é um mecanismo, né, que eu digo que é feminino, né, é muito próprio das mulheres, que precisa ser exercitado suprapartidariamente. A gente sabe que muitas vezes a gente define uma posição na bancada, mas os partidos definem uma posição diferente. Aqui no Senado, inclusive, a bancada feminina, ela existe formalmente e ela pode, inclusive, orientar o voto. Às vezes, o voto do partido já foi orientado de outra maneira, né? Então, é uma coisa sutil, muitas vezes, é uma coisa subjetiva, mas, ao mesmo tempo, explicitada nas posições que são tomadas. Mesa diretora. No Senado não tem nenhuma mulher. Presidência de comissão, a esmagadora maioria é de homens. Relatório de matérias, né, mais densas, sobretudo matérias ligadas à economia. A mulher não entende. A mulher só entende de economia doméstica. Então, é um processo, né, que a gente tem avançado, mas falta muita coisa para consolidar. Até a própria lei das cotas, que garante chapas proporcionais com, no mínimo, 30% de gênero, mas termina sendo de mulher, mas o resultado eleitoral não se coaduna com esses 30%. Nós somos 16% e 17% hoje nas casas legislativas do Congresso. Então, é uma caminhada, é uma estrada longa, né, que a gente tem, mas medidas como essa são vitórias que a gente vai acumulando, né, nessa trajetória de luta, nessa trajetória de ter um executivo também que se preocupa com isto. Hoje vão ser sancionadas outras leis, inclusive, que dizem respeito ao direito das mulheres. Então, a gente comemora com esse espírito de ser mais um tijolinho, né, nessa construção tão desafiadora que precisa estar alicerçada em bases firmes de direito, de igualdade, contra o racismo, contra a misoginia, contra tudo que a gente vê e se pratica contra as mulheres, para ir
criando, né, acumulando vitórias, acumulando forças para a gente transformar o nosso Brasil. Muito obrigada a vocês, né, pela entrevista, muito obrigada a quem nos assistiu, e mais tarde a gente se encontra, né, Jaque? Legal, legal. Eu não sabia, Rebeca, você sabia que tem uma bancada feminina formal que orienta o voto das senadoras e que isso atravessa toda a estrutura partidária? Eu não sabia. Que revolução, gostei. Você não sabia também? Não Bem sabia, legal. estou sabendo agora. Parabéns, muito legal. Jaque. Bom, aqui na Câmara, a bancada feminina, ela tem a coordenadora da bancada feminina, que hoje é a nossa Benedita da Silva, eu diria a nossa Benediva, pela primeira vez na história, ocupando, e olha que uma mulher como Benedita da Silva tem uma caminhada no parlamento, no executivo, mas é a primeira vez na história que ela vem assumir esse posto de coordenadora da bancada feminina. Ela tem assento no Colégio de Líderes, então ela leva a voz da bancada feminina para o Colégio de Líderes e ali é tomada as decisões, inclusive na defesa desses projetos, né? E é uma coordenação multifacetada, suprapartidária, com todas as representações ali dentro, aonde nós passamos a discutir a prioridade dos projetos de leis das mulheres, as estratégias para tentar conseguir a aprovação e as vitórias. Então, é muito importante a gente fortalecer esses espaços dentro da Câmara também, né? Então, a coordenação da bancada feminina tem um papel muito importante. Para além disso, eu falo que nós estamos num processo de reparação histórica, porque a Maria do Rosário, hoje, ela é a segunda secretária da mesa diretora. Para nós, isso é uma vitória também, é muito simbólico. Ao lado do Zeca Disseu, que tem sido o líder da bancada da federação, e o José Guimarães, que é líder do governo, mas a presença da Maria do Rosário ali na mesa diretora, para nós é muito significativo. Então, eu acho que é um processo também de retomada, né? Quando a gente fala sobre esse novo período e sobre essas atuações, porque esse momento que a gente está vivendo agora, em 2023, ele não é só a reafirmação das legislações participativas que a gente tem sobre a lei das cotas ou a lei das mulheres, mas é como isso se consolida, né? Passaram-se décadas e a gente precisa ir consolidando essa garantia de direitos. Pela primeira vez, a gente tem uma mulher à frente do Ministério da Saúde, desde a sua criação, ou seja, 70 anos atrás, é a primeira vez que a gente tem uma ministra da Saúde, é a primeira vez em 523 anos que a gente tem uma ministra dos povos indígenas, assim como a presidenta do Banco do Brasil, da Caixa, e tendo, sim, a Cida, que está aí no Ministério das Mulheres, a volta do Ministério do Trabalho, eu vejo que nós estamos diante de uma grande oportunidade e é preciso realmente pacificar o Brasil, e o Lula tem feito um trabalho fenomenal, seja aqui no Brasil, seja nas relações internacionais, porque nós precisamos recuperar a capacidade de dialogar para avançar nos nossos direitos. E aí, quando você fala, Mauro, sobre sororidade, ela não pode ser uma palavra, né, como diz Bell Hooks, só pode ter sororidade se você não tiver a perspectiva de exercer o seu poder sobre a outra, né? Você tem que trazer todo mundo para essa construção. E esse é o nosso grande desafio, trazer todo mundo para essa construção, trazer todo mundo para esse novo momento, porque senão fica apenas um processo do exercício de poder, do que você se impõe sobre outra companheira ou outro companheiro. Então, eu acho que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Essa semana aqui na casa, né, Tereza, nós vamos enfrentar pautas extremamente relevantes. Tem o voto do CARF, tem o arcabouço fiscal, tem a reforma tributária, tem ensino médio integral, tem o PAA, e todas elas impactam diretamente na vida das mulheres, e aí um recorte muito grande na vida das mulheres negras. Nós precisamos emergencialmente pensar na reconstrução do país,
a partir também da luta das mulheres, porque 50% do mundo são as mulheres e os outros 50% são os filhos delas. Então, nós precisamos efetivamente de um governo antirracista, um governo não misógino, e que isso também se reproduza aqui dentro das casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, eu tenho certeza que esse diálogo que Tereza fez, de quase unanimidade lá no Senado, para que o nosso relatório na Câmara tivesse o mínimo de alteração possível, porque nós passamos uma pressão imensa dos setores produtivos. Tereza fala aqui sobre o agronegócio fazendo contato, setor bancário fazendo contato, querendo, inclusive, colocar propostas e projetos ali de emendas ali. E nós resistimos e fizemos o dever de casa, que foi entregar uma proposta para o Brasil, que pudesse trazer todas as mulheres brasileiras conosco nesse processo de reconstrução. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar consolidando isso. Vamos estar junto com o Executivo quando for para ajudar a regulamentar as propostas, mas o papel do Legislativo aqui é de resistência, de muita luta e de muito companheirismo na defesa das mulheres e de todo o povo brasileiro. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar com você, Mauro. Rebeca, linda, maravilhosa, obrigada, viu? E a todos e todas que estão nos acompanhando. Tereza, a gente se vê daqui a pouquinho. Obrigada a vocês, queridas, que têm feito um trabalho tão importante para a gente, representando, né, as verdadeiras mulheres nesse país, as mulheres que acordam cedo, que cuidam dos filhos, do trabalho. É isso aí, muito importante. Uma honra para mim conhecer, né, Mauro? Toda semana mulheres tão incríveis que eu tenho a honra agora de acompanhar. E já que minha conterrânea, viu, que eu sou do Espírito Santo também. Eu moro em São Paulo, mas sou do Espírito Santo, nasci lá em Linhares. Legal. Então, legal, gente. Obrigado demais. Vai Amanhã... ter muqueca, hein, Mauro? Muqueca. Oh. Vai ter muqueca capixaba. Muqueca capixaba. Amanhã, com certeza, vou mostrar aqui vários trechos desse evento de hoje. Vai ser muito emocionante, né? Da sanção da lei da igualdade, da equidade salarial. Parabéns para as duas. Boa jornada hoje, boa jornada em todo o mandato e toda a vida de ambas. Valeu. Um abração para ambas. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, senadora. Um beijo. Um beijo.